E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz, tudo tranquilo? Onde vocês estiverem aí nesse mundão de Deus, tudo tranquilão, tudo bacaninha? Onde vocês estiverem aí nesse planeta maravilhoso, ó, sinta-se acolhido aqui no canal Paulo Dharma, beleza? Você, onde você estiver aí, sei lá, no Brasil, né? No Acre, Espírito Santo, no Paraná, né? No Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, no Piauí, sei lá, no Ceará, onde você estiver nesse Brasilzão, ó, bacana, onde você estiver fora do Brasil, em Portugal, na Inglaterra, na Argentina, nos Estados Unidos, no Canadá, de repente na Groenlândia. Vamos imaginar onde nós vamos, onde a nossa voz, né, nossa imagem vai chegar longe, né, ó. Muito obrigado, sinta-se acolhido, agradecendo a você, né, por você estar aí, agradecendo a você sempre, você está dando essa força moral, agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não fazemos rigorosamente nada, Deus que nos dá força, nos dá saúde para sempre estar aqui fazendo um vídeo, sempre com um livro diferente aqui, beleza? Ó, então curta o vídeo, se inscreva no canal, comenta, compartilha o vídeo que tá aqui no meu Instagram, @paulodharma1970, @paulodharma1970, muito obrigado. Se você quiser ajudar o canal, ó, 988 290 767 91 é o Pix do canal Paulo Dharma, beleza? Se você quiser ajudar com qualquer qualquer, sempre bem-vindo, muito obrigado, sempre ajuda, sempre dá uma força aqui pra gente poder continuar prosseguindo aqui, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe o vídeo, tranquilo? A gente volta já já, depois de passar aqui os letreiros aqui do canal Paulo Dharma 1970. Pra quem não me conhece, eu sou o Paulo, viu? Paulo do canal Paulo Dharma 1970, tranquilo? Beleza? Então a gente volta já já. Valeu, gente, até já já, tchau! E aí, beleza? Tranquilo? Hoje eu quero falar, hoje eu quero passar, né, um pouco de uma leitura que eu ando fazendo e eu já tinha me prometido há bastante tempo. É algo que está na minha estante há dezenas e dezenas de dias aí ao longo do tempo aí. Eu tava protelando, por dizer assim, há muito tempo que eu tô com esse livro aqui, Teorias da Personalidade, do C.S. Hall e da G. Lindsay, entendeu? E do G. Lindsay, não sei dizer se é homem ou se é mulher, eu não fui atrás para saber, mas esses dois pesquisadores, esses dois psicólogos, terapeutas, eu tenho esse livro há muito tempo, Teorias da Personalidade, é um clássico, e como eu sei que a psicologia hoje, ela é algo que está no Brasil, tá fazendo com que as pessoas elas olhem a psicologia como algo primordial na vida, né? Elas acham substituir religião. Aqui no Brasil, as pessoas querem fazer psicologia, nem que seja pelo status de ser psicólogo, nem pelo status. Então, ela é algo que tá muito forte. E, por exemplo, todos os vídeos que eu faço que tem a ver com psicologia, ou Jung, igual eu já fiz do Jung, do Freud e outros, dá bastante visualização. Não vou ser hipócrita, né? A psicologia ela é algo procurado pra caramba. E eu tenho esse livro, as Teorias da Personalidade, há bastante tempo. E sempre me prometendo lê-lo. Mas como eu sempre costumo dizer, hoje eu só leio para o canal. Eu não leio mais só para ler. Não, igual eu fazia no passado. Hoje eu leio por conta do canal e eu pensei, cara, esse livro ele é muito necessário. Ele é muito necessário. Eu tenho ele, como eu disse, eu tenho ele há bastante tempo. É o Gardner Lindsay e o Calvin S. Hall, o nome dos autores. Eu tenho ele há bastante tempo. E ele é muito bom, porque ele vai dar uma geral exatamente nos grandes psicólogos, né, do século XX, que definiram, botaram as suas ideias, né, do que vinha a ser a personalidade. Aí ele vai citar aqui, né, a teoria da personalidade psicanalítica do Freud, teoria analítica do Jung, os culturalistas, o Adler, Fromm, Horney, o Sullivan, a personologia do Murray, teoria de campo do Lewin, a psicologia do indivíduo do Walport, teorias organísticas, a psicologia constitucional de Sheldon, teorias fatoriais, teoria do estímulo-resposta, o self do Roger, a biosocial do Murphy e as teorias da personalidade em perspectiva. Ele vai fazer
Até 1971. Mas esse livro ele tem edições mais novas. Eu pesquisei para saber se ele por um acaso estava perdido no tempo e no espaço. Eu vou até botar uma capinha, né? A capinha de uma edição mais moderna. Essa edição aqui é de 1971 e ela é da Universidade de São Paulo, editora da Universidade de São Paulo, e o reitor era o Miguel Reale. Já pensa, né? O professor Dr. Miguel Reale, da Universidade de São Paulo, isso aqui. Quer dizer, eu tenho bastante, como eu disse, eu tenho bastante tempo e eu tinha me prometido fazer algo, ler ou estudar isso aqui, né? Porque era muito importante que eu passasse isso de alguma forma. É um aprendizado, tanto para você que está aí do lado, né? Você tendo esse livro, você que está aí assistindo, quanto para mim. Nós estamos fazendo uma troca aqui, né? Eu estou aprendendo também. E o título original é Theories of Personality e o tradutor dessa edição de Lauro Bretones, psicólogo clínico do Instituto de Medicina, e Áudio Macedo Queiroz, psicólogo da Universidade Católica de São Paulo, que é na época, né? Eu não sei se essa edição tem uma tradução mais recente, mas esse pessoal aqui é muito bom, a tradução é muito decente e vale bastante a pena. Ele vai começar aqui, né? A natureza da teoria da personalidade, né? Ele vai começar no capítulo 1, ele vai começar resumindo qual é o objetivo do livro, qual é a função desse material, desse livro, para quem ele serve, né? Para quem ele serve, qual vai ser por que ele reuniu, por que eles reuniram, né? Os dois autores reuniram essa gama de grandes psicólogos e o que foi como é que foi a definição de cada um, né? Cada um no seu espectro aí de estudo. Então ele vai começar aqui, né? A teoria da personalidade e a história da psicologia. Ele vai dar um resumo sobre como a psicologia ela foi invadindo o mundo, né? Desde a época dos gregos. Ó. Uma visão completa do desenvolvimento da teoria da personalidade deve começar com as concepções sobre o homem encontradas nos grandes sábios, tais como Hipócrates, Platão e Aristóteles. Ó, só para dizer um adendo, é óbvio que nenhum livro de psicologia vai colocar a Bíblia como um livro de psicologia, né? Mas a Bíblia ela é um livro de psicologia. Bobo é quem não imagina que não seja. Há psicologia e inclusive, principalmente no Velho Testamento, há situações que envolvem exatamente o eu humano, o ser humano ali. Então há coisas ali bem ocultas e às vezes até bem às claras de como a psicologia estava ali também. Mas eles vão tratar aqui, obviamente, só do universo da psicologia científica, para dizer assim, né? Aqui, ó. Mas um relato completo deveria também, obrigatoriamente, fazer referências às contribuições de inúmeros pensadores, como Tomás de Aquino. Você acha que Tomás de Aquino se ele coloca aqui Tomás de Aquino, você acha que Tomás de Aquino qual é o tipo de psicologia? Psicologia cristã, óbvio. Não é? Ó, Tomás de Aquino, todos, ó, Bentham, Augusto Comte, né? Hobbes, Locke, Maquiavel, que viveram no séculos intermediários, isso é, entre os clássicos e a nossa época. Olha aqui, ó, para começar, examinemos algumas fontes relativamente recentes que influenciaram a teoria da personalidade. O estudo da personalidade a partir de observações clínicas, tradição iniciada com Charcot, Janet e principalmente com Freud, Jung e McDougall, contribuiu muito para desvendar a natureza da teoria da personalidade do que qualquer outro fator. Mais adiante, eles vão examinar exatamente cada um desses homens aqui. Uma segunda fonte de influência teve início na tradição gestáltica em William Stern. Esses teóricos impressionaram-se fortemente com a unidade do comportamento e, consequentemente, se convenceram de que o estudo fragmentado do comportamento nunca seria de grande valor. Como veremos, esse ponto de vista está profundamente enraizado na teoria corrente da personalidade. Há também o mais recente impacto na psicologia experimental em geral e da teoria da aprendizagem em particular. Com isso, aumentou-se a preocupação da pesquisa empírica cuidadosamente controlada e tornou-se possível uma melhor compreensão da natureza da construção da teoria. Existe um quarto determinante representado pela tradição psicométrica, preocupada em medir e estudar as diferenças individuais, cujo desenvolvimento tem exagerado a importância da medida e da análise quantitativa dos dados. Há muitas outras fontes de influência sobre a teoria da personalidade, podendo-se incluir entre elas a genética experimental,
o positivismo lógico e a antropologia social. Nenhuma delas, porém, parece ter tido implicações tão amplas quanto os 4 determinantes mencionados. Assim, né? Aí ele vai dar esse geral, nesse histórico, né? Esse princípio da psicologia, como a psicologia foi se formando, ela vai se tornar uma ciência, né? Ela vai se tornar uma ciência. A psicanálise não é uma ciência, mas a psicologia é, e essa disputa, né, entre a psicanálise e a ciência e a psicologia, os dois tipos. Ele vai aqui, né? As correntes de influência, aí vai falar exatamente dos homens que fizeram essas diferenças, né? Vai citar o Charcot, o Freud, o Janet, o McDougall, que eu tinha falado, o Stern, como principais representantes dos teóricos da personalidade, e do outro lado Helmholtz, Pavlov, Thorndike, Watson, Wundt, como representantes da psicologia experimental. Os experimentalistas foram buscar suas aspirações e seus valores nas ciências naturais, enquanto os teóricos da personalidade ficaram adstritos aos dados clínicos, que é o caso do Freud, né? E as suas próprias conclusões. Um grupo acolheu as sensações e as percepções intuitivas, desprezando as formalidades da ciência com suas restrições à imaginação e com sua estreita perícia técnica. O outro aplaudiu o rigor e a precisão da investigação delimitada, reprovando o uso irrestrito da avaliação clínica e da interpretação subjetiva. O Freud era da interpretação subjetiva, né? Ele criava, ele juntava os dados, criava, botava no liquidificador ali, dali saiu uma teoria, né? Dali saiu uma teoria. Eu já fiz bastante vídeos do Freud aqui, já do canal, já tem bastante da história do Freud, biografia do Freud, livros do Freud, eu já coloquei aqui no canal. Se você pesquisar aí, você vai ver teorias, vai ter o Totem Tabu, teorias da sexualidade. Procura no canal que tem uns resumos bem interessantes sobre alguns livros do Freud. E não vamos parar, né? Futuramente teremos outros. Sabe-se que a psicologia se desenvolveu no fim do século XIX como fruto da filosofia e da fisiologia experimental. Para mim, isso vem muito do positivismo, né, do cientificismo positivista do século XIX forte, e a psicologia, no meu entender, que é uma opinião minha, ela vem exatamente dessa força do Augusto Comte no século XIX. Mas para mim o positivismo ele não morreu não, isso é uma falácia para mim. O positivismo é algo muito forte hoje em dia, para mim também. A origem da teoria da personalidade deve muito mais à profissão médica e às exigências da prática médica. De fato, os pioneiros desse campo, Freud, Jung e McDougall, não só tinham formação médica, como também praticavam a psicoterapia. Essa ligação histórica entre a teoria da personalidade e a aplicação prática tornou-se evidente através do desenvolvimento da psicologia e conduz a uma importante distinção entre esse ramo de teoria e outros tipos de teoria psicológica. Ele vai falar aqui, né, os teóricos da personalidade foram em sua época dissidentes da medicina e na ciência experimental, dissidentes em relação às ideias convencionais e às práticas em uso, aos métodos e técnicas usuais de pesquisa e sobretudo em relação à teoria dominante e aos problemas normativos. Como eu falei, o Freud era médico. Inclusive vai se falar até aqui no livro que nos Estados Unidos, por exemplo, dificilmente um psicanalista, um psicólogo, ele se faz sem que ele não seja médico. Isso continua até hoje. Tá? E o Freud brigou muito com relação a isso na época dele mesmo. Como tem muita coisa aqui, logo na introdução, eu vou pular logo aqui para a pergunta. O que é a personalidade? O que é a personalidade? Poucas palavras há tão fascinantes para o público como o termo personalidade. Embora a palavra seja usada de várias maneiras, a maior parte dos significados de uso popular pode ser compreendida em uma dessas duas conceituações. A primeira relaciona-se com habilidades sociais. Nesse caso, a personalidade de um indivíduo poderia ser avaliada pela eficiência em produzir reações positivas em diversas pessoas em diferentes situações. Também é nesse sentido que empregam os cursos de etiqueta social quando se referem ao treino de personalidade. Do mesmo modo, quando o professor diz que o estudante apresenta problemas de personalidade, quer indicar com isso que este não consegue manter relações satisfatórias com seus colegas e professores. A segunda conceituação avalia a personalidade pela impressão marcante que o indivíduo causa em outras pessoas, podendo-se então falar em personalidade agressiva, personalidade passiva e personalidade tímida. Em cada um desses casos, o observador seleciona um atributo ou qualidade marcante do indivíduo
e que presumivelmente vem a ser um aspecto característico da impressão que ele causa no contato com os outros. É evidente que em ambas as conceituações existe um elemento de valoração, pois personalidades são identificadas comumente em termos de boas ou más. Aí ele vai aqui, né? A conceituação, né? A personalidade em características ou qualidades então, são qualidades do próprio indivíduo, tá? No indivíduo, a sua, como é montado, né? Na sua infância, vamos dizer assim, né? Como é montado e as influências que isso tem, né? O meio que vai também fazer, que vai juntar isso no final das contas. Aqui, ó. Um outro tipo importante é a definição globalizante, que abrange a personalidade por enumeração. Nesse caso, o termo personalidade se refere a tudo quanto diz respeito ao indivíduo. O teórico comumente alinha os conceitos que considera de primeira importância para descrever o indivíduo e sugere que a personalidade é constituída por eles. Outras definições dão ênfase especial à função integradora ou organizadora da personalidade. Tais definições indicam que a personalidade é a organização dada aos vários comportamentos do indivíduo, ou então que a organização resulta da personalidade que passa a ser considerada uma força ativa dentro do indivíduo. Personalidade é aquilo que ordena e harmoniza todas as formas de comportamento do indivíduo. Alguns teóricos dão ênfase à função da personalidade que possibilita o ajustamento do indivíduo. Segundo outras definições, a personalidade equivale a aspectos únicos ou individuais do comportamento. E, finalmente, alguns teóricos consideram que a personalidade representa a essência do homem, que é o que o indivíduo é, né? A força que aquele indivíduo tem. Ele é único, ele é exclusivo naquilo. Nenhum outro ser humano é igual ao outro. Nenhum. Aqui, ó, o que é uma teoria? Assim como todos sabem em que consiste a personalidade, também sabem o que vem a ser uma teoria. O conceito mais comum é que é uma hipótese, o comum é que uma teoria existe em oposição a um fato. Uma teoria é uma hipótese não consubstanciada ou uma especulação a respeito da realidade que não é ainda definidamente conhecida. Quando a teoria é confirmada, ela se torna um fato. Aqui, ó. Uma teoria é um conjunto de convenções criadas pelo teórico. Dessa forma, as teorias não são dadas ou pré-determinadas pela natureza, pelos dados ou por qualquer outro processo. Assim como as mesmas experiências e observações podem levar um poeta ou novelista a criar múltiplas e diferentes formas de arte, os dados da investigação podem ser incorporados em qualquer um dos inúmeros esquemas teóricos. Ao tentar explicar os eventos em que está interessado, o teórico faz uma livre escolha criadora que difere da do artista apenas quanto às espécies de evidência que focaliza e quanto aos fundamentos sobre os quais será julgado o seu valor. Damos importância aqui à maneira criadora, embora arbitrária, né, nessa criação de teorias, pela qual as teorias são construídas. Isso nos permite especificar como uma teoria poderia ser avaliada, mas não como uma teoria poderia ser construída. Não há fórmulas. Eu sempre brinco com aquele livro do Freud, né? Moisés e o monoteísmo, que assim, de onde é que o Freud tirou, né, a teoria dele de que o Moisés era egípcio, etc, etc. Aquilo eu acho assim o cúmulo do romantismo, né? Ele inventou aquilo, né? Aonde? De onde? De que? Puxou de um livro do fulano. Da onde? Assim, o Freud era um dos maiores criadores de teorias que você possa imaginar. Ele vinha com a teoria e assim, os outros que se preocupassem em provar, né? É um negócio absurdamente louco. Eu gosto de ler o Freud. Freud é um excelente escritor, mas assim, para inventar é um negócio impressionante. E assim, durma-se com um barulho desse. Se você acreditar, eu fiz a resenha aqui mas pensando assim, caramba, de onde é que ele tirou isso? De onde? Em qual a prova que o Moisés foi assassinado pelos judeus? Onde? Não tem como se provar um negócio desse, né? Aqui, ó. Vejamos algo mais específico sobre a teoria. Em que consiste uma teoria em sua forma ideal? Ela deveria abranger um conjunto de postulados sistemáticos relacionados entre si
em um quadro de definições empíricas, os postulados devem ser relevantes no sentido de fundamentar os eventos empíricos. O Freud, meu Deus, quando eu vejo essas coisas eu lembro do Freud. Ah, meu Deus, é assim, jogava lá, escrevia, jogava lá e... Ai, ai. Os fatos! Me lembra o inspetor Clouseau, né? Os fatos, os fatos. Assim, mas inspetor Clouseau, onde é que está escrito, onde é que está dito que o Moisés foi assassinado pelos judeus? É um fato, isso é um fato. Onde? É puro inspetor Clouseau. Ó, comumente, a natureza desses postulados representa a qualidade peculiar da teoria. Um bom teórico é uma pessoa capaz de isolar postulados úteis ou preditivos relacionados a eventos empíricos da sua especialidade. Dependendo da natureza da teoria, esses postulados podem ser gerais ou específicos. Um teórico comportamentista pode afirmar que todo comportamento é motivado, que os acontecimentos da infância são os determinantes decisivos do comportamento adulto, que o comportamento de diferentes espécies animais é dirigido pelos mesmos princípios gerais. Pode também afirmar que o aumento da ansiedade leva à diminuição das realizações motoras, ou que uma determinada variável pode apresentar distribuição normal em uma população. Esses postulados podem também variar quanto à forma, desde a precisão da notação matemática até a inexatidão relativa de muitos dos postulados que acabamos de usar como exemplo. Vai jogando. Definições empíricas. Definições coordenadoras. Permite uma interação mais ou menos precisa de certos termos ou conceitos contidos na teoria com os dados empíricos. Assim, através dessas definições, a teoria estabelece em determinados pontos contato definido com a realidade ou com os dados observáveis. Essas definições são frequentemente chamadas definições operacionais porque procuram determinar operações por meio das quais as variáveis ou conceitos importantes podem ser medidos. A ênfase em definições empíricas é indício de tentativa de investigação e é conveniente dizer que se uma teoria eventualmente contribuir para uma disciplina empírica, ela deve possuir alguns meios para a tradução empírica. Você constrói uma teoria com o pensamento de que ela pode vir de alguma forma vir a ser provada, entendeu? Futuramente, você constrói uma teoria, entendeu? Você constrói, x. O Moisés, ele era egípcio. Moisés, ele foi assassinado pelos judeus porque os judeus não queriam que ele entrasse com eles na Terra Santa e já estavam cansados dele. Isso é uma teoria. Agora, provar, aí fica para o futuro. Aí ele vai conceituando aqui ele vai conceituando aqui as teorias, vai colocando. Aí nós vamos chegando aqui na teoria da personalidade, Vimos que a personalidade é definida por conceitos particulares contidos em uma teoria considerada adequada para a completa descrição e compreensão do comportamento humano. Vimos também que uma teoria é constituída de um conjunto de hipóteses relacionadas com fenômenos empíricos relevantes e de definições empíricas que permitem ao pesquisador passar da teoria à prática. Também uma teoria da personalidade deve ser um conjunto de hipóteses relevantes para o comportamento humano, juntamente com as necessárias definições empíricas. É necessário também que a teoria seja relativamente compreensiva. Ela deve ser capaz de abranger um campo amplo de comportamento humano e fazer predições sobre ele. Ela deveria ser capaz igualmente de tratar com qualquer fenômeno de comportamento que tenha significado para o indivíduo. Tudo isso é muito importante. Vai passar aqui, a teoria da personalidade e outras teorias psicológicas, e vai explicar, vai entrar dentro dessa abrangência de teorias, a comparação das teorias da personalidade, atributos formais, clareza, especificação, vai dar todos esses atributos substantivos. É mais velha do que a história da psicologia a questão de se saber se o homem é dotado de qualidades propositivas ou teleológicas. Alguns teóricos criaram um modelo de indivíduo em que a luta por um objetivo e a busca do mesmo são considerados aspectos essenciais ou centrais do comportamento. Aí ele vai puxar aqui, a relativa importância do hedonismo, da recompensa, vai falar do Jung, Outra controvérsia antiga diz respeito à relativa importância dos determinantes conscientes e inconscientes do comportamento. Em sua forma arcaica, esse fato seria expresso em termos
de relativa racionalidade ou irracionalidade do homem. O termo inconsciente é usado aqui apenas em referência a determinantes do comportamento dos quais o indivíduo não está ciente e não é capaz de se tornar ciente, exceto sob condições especiais. As teorias da personalidade estendem-se desde as que explicitamente rejeitam qualquer consideração sobre os determinantes inconscientes do comportamento ou se recusam a aceitar sua existência, até as teorias que os consideram os mais importantes e mais poderosos. No meio termo estão os teóricos pelos quais os determinantes inconscientes desempenham um papel central no comportamento de indivíduos anormais ou perturbados, sendo os motivos conscientes as forças dirigentes do indivíduo normal. Ele vai passar aqui, vai falar sobre a genética, vai dar aqui a genética e os fatores hereditários, né, que vai ser importante. Questões de singularidade, né, certas teorias acentuam o fato de que cada indivíduo e cada ato são únicos e não se repetem. Indicam a existência de traços importantes pelos quais o comportamento de um indivíduo se distingue de todos os demais. A ideia que eu falei do único, né, que o indivíduo é único. Eu sou único. Não irá, como é que é Nero, né? Que grande artista o mundo vai perder. Né? Único, Nero era único. Se ele era bom ou ruim é outro departamento, é questão de moral. Mas ele era único, eu sou único, você que está assistindo aí é único. Não existe nada parecido. Nada parecido. Seus gostos, suas vontades, você é único. Eu também. Não somos nada parecidos. Nem um filho, nem um gêmeo, nem o meu irmão gêmeo é parecido comigo. Alguns teóricos se limitam a tratar os fenômenos de comportamento em termos de conceitos e dados psicológicos, sem atentarem para o que ocorre nas disciplinas vizinhas. Outros pensam que a teoria psicológica deveria apoiar-se firmemente nas conclusões e nos dados de outras disciplinas. Os psicólogos orientados para as outras disciplinas podem ser divididos em duas classes: os que se voltam para as ciências naturais, biologia, fisiologia, neurologia e genética, e os que se voltam para as ciências sociais, sociologia, antropologia, economia e história. A psicologia hoje ela adentrou muito esse universo das ciências sociais, né? A psicologia hoje o universo é ciências sociais, aí vai ser sociologia, antropologia, economia, história. Ela está muito nesse campo, né? A biologia, fisiologia, neurologia e genética existe, mas esquerdismo, por exemplo, dentro da psicologia é algo muito forte, muito poderoso dentro, entendeu? Aqui dentro. Aí vamos entrar na teoria psicanalítica de Freud. Olha aí, nosso queridíssimo Freud, Sigmund Freud, que nós temos aqui vídeos e mais vídeos no canal. Nosso mestre, né? Contestadíssimo, né? Contestadíssimo Freud. Isso aqui são só as poucas coisas de Freud que eu tenho aqui na minha residência, né? Vira e mexe, estou eu, né, adentrando história de uma neurose infantil, Homem dos Lobos, olha. Estou eu aqui, quando eu não tenho assunto, lá vem o Freud, né? Quando eu tô assim, dúvida cruel, o que farei da minha vida? Estudo sobre histeria. Tudo isso eu já mostrei em livros falando sobre o Freud, a biografia do Freud, do Peter Guy, que eu tenho aqui no canal. Procurem, por favor. Tem esses materiais, cara. Eles viram e mexem. Eu tô aqui burilando Freud. E eu nem gostava de Freud no passado, hein? Quando no meado do século passado na Alemanha, a psicologia surgiu como ciência independente, sua tarefa foi definida como sendo a análise da consciência do adulto normal. Ela compreendeu a consciência como se fosse composto de elementos estruturais em ligação estreita com os órgãos dos sentidos. A tarefa da psicologia era de descobrir os elementos básicos da consciência e determinar como eles formavam os elementos compostos. A psicologia foi muitas vezes considerada uma química mental. A resistência contra esse tipo de psicologia veio de muitas direções, por uma grande variedade de motivos. Alguns se opuseram à ênfase exclusiva na estrutura da personalidade, insistindo em que as características mais destacadas da mente consciente são seus processos ativos e não seus conteúdos passivos. O sentido e não as sensações, o pensamento e não as ideias, a imaginação e não as imagens deviam ser os temas da ciência psicológica. Outros protestavam, alegando que a experiência
consciente não pode ser dissecada sem se destruir a essência da experiência, isso é, a sua natureza integral. A consciência, dizia-se, compõe-se de padrões ou configurações e não de elementos associados. Outro grande grupo afirmava que a mente não pode estar sujeita a investigações pelos métodos da ciência porque é íntima e subjetiva. Insistia-se que a psicologia devia ser definida como a ciência do comportamento. Você vê, tudo isso no século XIX. Tudo isso no século XIX. Quando Auguste Comte vem lá com o positivismo, que a ciência passa a dominar e ter seu catecismo, né? Bota as outras coisas todas aí, tudo que não é cientificamente provado, coloca de escanteio. Vocês não servem mais para o nosso mundo iluminado, iluminista, né? Nosso mundo agora, nosso mundo europeizado, ele é iluminista. A luz, né? Viemos trazer a luz para as pessoas, a luz para o mundo, né? Aquele obscurantismo fica lá atrás, religião fica lá atrás. Agora, com o iluminismo, com Voltaire, com Diderot, etc., nós trazemos a luz, nós somos iluminados, os iluministas. O Auguste Comte, ele vem e categoriza as ciências, né? Que vai ser o movimento que vai fazer o ser humano se tornar racional, né? O europeu racional, sem superstições. Então nós vamos trazer aqui a luz para as pessoas. E aí há essa força, e a psicologia e a ciência que estudar o ser humano, o que está lá dentro da mente, o que se estuda, né? O ataque de Freud à psicologia tradicional da consciência vem de uma direção bastante diferente. Ele comparava a mente a uma montanha de gelo flutuante em que a parte que se vê na superfície representa a região da consciência, enquanto a massa maior, submersa, representa a região do inconsciente. No vasto domínio do inconsciente são encontrados os impulsos, as paixões, as ideias e os sentimentos reprimidos. Um imenso submundo de forças vitais e invisíveis que exercem um controle imperioso sobre os pensamentos e sobre as ações conscientes do homem. Durante mais de 40 anos, Freud explorou o inconsciente pelo método da associação livre, desenvolvendo a primeira teoria compreensiva da personalidade. Ele traçou os contornos de sua topografia, penetrou nas fontes de sua corrente de energia e determinou roteiros obrigatórios do seu desenvolvimento, desempenhando essa proeza incrível. Ele se tornou uma das figuras mais influentes e controversas do nosso tempo. Aí vai falar, né, tudo aquilo que eu já contei em outros vídeos, né, do nascimento do Freud. Eu tenho no canal, tem a biografia do Freud, né, do Peter Guy. Por favor, procure. Vou dar uma resumida máxima aqui para o vídeo não se alongar e eu não ficar batendo de novo na história do Freud, né? Que ele nasceu na Morávia, 6 de maio de 1856 e morreu em Londres, se suicidando, né? Tomando lá um médico aplicando lá um remédio nele, ele morrendo, em 23 de setembro de 1939, tá? Durante quase 80 anos viveu em Viena, tendo deixado a cidade quando os nazistas ocuparam a cidade, né? A Áustria, ocuparam a Áustria. Ele se formou em medicina na Universidade de Viena em 1873, parará, conheceu Charcot, etc. Escreveu Interpretação dos Sonhos e esses outros maravilhas aqui, né? Totem Tabu, aqui, como é que é? História da Neurose, e aí vai, né? Nós temos aqui um arcabouço de Freud. Vamos focar aqui mais nas teorias dele, né? Ó, a estrutura da personalidade. A personalidade é composta de 3 grandes sistemas: o id, o ego e o superego. O id, o ego e o superego, 3 sistemas da personalidade. Embora cada um desses sistemas tenha suas próprias funções, propriedades, componentes, princípios operantes, dinamismo e mecanismo, atuam um sobre o outro tão estreitamente que é difícil, se não impossível, destacar seus efeitos e determinar a contribuição de cada um para o comportamento humano. O id é o sistema original da personalidade, é a matriz dentro da qual o ego e o superego se diferenciam. O id consiste em tudo o que psicologicamente é herdado e que está presente no nascimento, inclusive os instintos. É o reservatório da energia física que põe em funcionamento os outros sistemas. Está em relação estreita com os processos corporais dos quais retira sua própria energia. Freud chama o id a verdadeira realidade psíquica, porque ele representa o mundo interno da experiência subjetiva e não tem conhecimento da realidade objetiva. Quer dizer, o id ele só enxerga o interior. Ele não sabe o que está à volta, não vê o que está na nossa existência, no nosso mundo exterior, só o interior. É como se fosse um Deus interior do ser humano, né?
É um Deus interior. O id não tolera energias muito intensas, experimentadas como estados desconfortáveis de tensão. Em consequência, quando o nível de tensão do organismo é elevado, resultante de uma estimulação externa ou de excitação interna, o id funciona de maneira a descarregar a tensão imediatamente, fazendo o organismo retornar ao nível de conforto constante e de baixa energia. Esse princípio de redução da tensão pelo qual o id opera é denominado princípio do prazer. Para poder realizar seu objetivo de evitar a dor e obter o prazer, o id dispõe de dois processos, que são a ação reflexiva e o processo primário. As ações reflexas são reações automáticas e inatas, como o piscar e o espirrar ou tossir, como eu estou fazendo aqui, né? Por causa da minha gripe. Essas ações, em geral, reduzem imediatamente as tensões. O organismo é equipado com uma porção desses reflexos para fazer as formas de excitação relativamente simples. O processo primário envolve uma reação psicológica. Por exemplo, o processo primário dá à pessoa faminta uma imagem mental de alimento. Essa experiência alucinatória em que o objeto desejado está presente na forma de imagem mental é chamada satisfação de desejo. O melhor exemplo do processo primário em pessoas normais é o sonho noturno, que para Freud representa sempre a satisfação ou a tentativa de satisfação de um desejo. A alucinação e as visões dos psicóticos são também exemplos do processo primário. O pensamento autista ou desejoso fica bastante colorido pelo processo primário. Uma pessoa faminta não pode comer imagens mentais de comida, né? Obviamente o processo por si mesmo não é capaz de reduzir a tensão. Em consequência, desenvolve um processo secundário, e quando isso acontece, a estrutura do segundo sistema da personalidade, o ego, começa a formar-se. O ego, o tão falado ego, né? O ego, uma palavra que tá aí para todo lado que você virar, as pessoas falam de ego, ego, ego. Mas elas sabem na real o que é. Assim, o ego é o eu, né? Elas sabem realmente definir o que vem a ser um ego. O ego existe porque as necessidades do organismo requerem transações apropriadas com o mundo objetivo da realidade. A pessoa faminta tem que procurar, encontrar e consumir alimento para que a tensão da fome seja eliminada. Isso significa que ela precisa aprender a diferenciar entre a imagem mental do alimento e a percepção real dele como existe no mundo externo. Uma vez feita essa diferenciação, é necessário que a pessoa converta a imagem em percepção, o que ocorre pela localização do alimento no ambiente. Em outras palavras, a pessoa combina a imagem mental do alimento com a visão e o cheiro dele, através dos sentidos. A diferença básica entre o id e o ego reside em que o primeiro conhece somente a realidade subjetiva da mente, enquanto o segundo distingue entre as coisas da mente e as do mundo exterior. Ele já começa a partir para fora, né? O ego já vê, aí tem a questão do desejo. Eu olho, eu vejo, né, o que está aqui, né? Eu vejo, eu enxergo e eu quero aquilo para mim. Isso aí entra a questão do ego. Disse que o ego obedece ao princípio da realidade e opera por meio do processo secundário. O objetivo do processo da realidade é obstar a descarga da tensão até que seja encontrado o objeto apropriado para a satisfação da necessidade. Que eu vejo, né? Aquilo, eu tô querendo algo, eu quero algo, desejo algo, e aí o meu ego vai ficar rodando, né, até que contra aquilo que vai casar a sensação do meu desejo, da minha necessidade. Entendeu? Ele vai ficar buscando. Por isso que você tantas vezes tem vontades, né? Você vê qualquer coisa, se você tiver, principalmente se você tiver dinheiro no bolso, você vai querer satisfazer aquela necessidade, sei lá, de comprar aquele automóvel lindão, né, que você viu na loja. Você é fã de carro, você quer ter carro, você é fã de revistas em quadrinho, você quer ter revista em quadrinho, você quer ter um corpo maravilhoso, você se olha no espelho, você quer ter um, né, tudo é a sensação dessa necessidade, né. Nossa, o princípio da realidade quer certificar-se se uma experiência é real ou falsa. Isso é, se tem existência externa ou não, ao passo que o princípio do prazer interessa-se apenas em saber se uma experiência é agradável ou desagradável. O processo secundário é pensamento realista. Por meio do processo secundário, o ego formula um plano para a satisfação da necessidade e depois o testa, geralmente por alguma espécie de ação, para ver se funciona ou não. Isso é o que chamamos de teste de realidade. Para poder realizar eficientemente seu papel, o ego tem um controle
sobre todas as funções intelectivas e cognitivas. Esses altos processos mentais são postos a serviço do processo secundário. Aqui, ó. Deve-se levar em consideração, entretanto, que o ego é a parte organizada do id, que existe para realizar os objetivos do id e não para frustrá-los, e que toda a sua força se origina do id. Ele não tem existência à parte do id, nunca se torna completamente dependente dele. Seu papel principal é o de intermediário entre as exigências instintivas do organismo e as condições do ambiente. Seus objetivos consistem em manter a vida do indivíduo e garantir a reprodução da espécie. Aí vamos entrar no superego, quer dizer, o id, ego, superego. O terceiro e último sistema da personalidade a desenvolver-se é o superego. Ele é o representante interno dos valores e ideais tradicionais da sociedade, transmitido pelos pais e reforçados pelo sistema de recompensas e castigos impostos à criança. O superego é a arma moral da personalidade. Representa mais o ideal do que o real e tende mais à perfeição do que o prazer. Sua preocupação principal é decidir se alguma coisa é certa ou errada, de modo a poder a pessoa agir em harmonia com os padrões morais autorizados pelos agentes da sociedade. Que beleza, hein? É o nosso juiz, é o nosso controlador, o nosso grilo falante, né? Que está ali, entendeu? Nos dando os limites para o que nós podemos fazer ou não, entendeu? Isso vem desde da infância, desde lá quando os pais, né, nos regulam, entendeu? E assim, ele não vai colocar que Deus é o nosso maior regulador, né? É a visão do Freud. As ações merecedoras de aprovação tendem a incorporar-se ao ego ideal, que é o segundo subsistema do superego. O mecanismo pela qual essa incorporação se realiza chama-se introjeção. A consciência pune a pessoa, fazendo-a sentir-se culpada, e o ego ideal recompensa-a, fazendo-a sentir-se orgulhosa. As funções principais do superego são inibir os impulsos do id, particularmente os de natureza sexual e agressiva, pois esses são os impulsos cuja exteriorização é mais condenada pela sociedade. Persuadir o ego a substituir os alvos moralistas por alvos realistas. Lutar pela perfeição. O superego tende a opor-se tanto ao id quanto ao ego e a fazer do mundo um reflexo de sua imagem. Entretanto, ele se assemelha ao id quanto à irracionalidade e ao ego quanto ao controle dos instintos. Ao contrário do ego, o superego não somente adia a gratificação do instinto, tende a bloqueá-lo permanentemente, seu limite. Você não vai fazer isso. Você não vai matar aquele indivíduo. Você não vai fazer isso. Você não vai pegar a mulher do seu amigo. Você não vai. Dá limite para você. Te impõe. Essa é a visão do Freud, hein? Te impõe limites. Você não vai fazer aquilo. É errado. É errado. Isso não se pode fazer. É errado. A dinâmica da personalidade. Freud foi educado sobre a influência da filosofia positivista, como eu já falei, né, do século XIX, do contismo, né, e fortemente determinista do século XIX, razão porque considerava o ser humano como um sistema complexo de energia, a qual se origina da alimentação e é gasta no processo da circulação do pensamento e da memória, da respiração, do exercício muscular e da percepção. Freud não via razão para admitir que a energia que produz força para a respiração e a digestão seja diferente, exceto na forma da energia que produz a força para pensar e para recordar. Afinal, segundo insistência dos físicos do século passado, século XIX, a energia tem que ser definida em termos de ação que ela desenvolve. Se a ação se traduz por uma atividade psicológica, tal como pensar, é legítimo. Acreditava Freud. É legítimo falar em energia psíquica. De acordo com a doutrina da conservação da energia, esta pode passar de um estado a outro, porém jamais pode subtrair-se ao total da energia cósmica. Segue-se daí que a energia psíquica pode ser transformada em energia fisiológica e vice-versa. O ponto de contato entre a energia do corpo e a da personalidade é o id com seus instintos. Aí entramos nos instintos. O instinto é uma representação psicológica inata de uma fonte somática de excitação. A representação psicológica chama-se desejo. E a excitação corpórea que o causa chama-se necessidade. O estado de fome pode ser descrito em termos fisiológicos como condição
de deficiência nutritiva nos tecidos do organismo, ao passo que psicologicamente ele é representado como desejo de alimentar-se, a fome. O desejo age como motivo para o comportamento. A pessoa faminta procura alimento. Os instintos são considerados, portanto, como os fatores propulsores da personalidade. Eles não só impulsionam o comportamento, como também determinam a direção que o mesmo deverá tomar. Em outras palavras, o instinto exerce controle seletivo sobre a conduta pelo aumento da sensibilidade da pessoa em relação a determinada estimulação. A pessoa faminta é mais sensível ao estímulo do alimento. A pessoa despertada para o sexo, de igual modo, responderá mais aos estímulos eróticos. É o que eu sempre falo, é o desejo, né? É a ideia do desejo. Você quer aquilo, você tem fome, você sente necessidade, você quer aquilo, você quer comer, você quer comprar o automóvel, é aquilo que está dentro de você, né? Ó, como já vimos, o id é o reservatório de energia, sendo ao mesmo tempo a sede dos instintos. Os instintos têm 4 aspectos característicos: uma fonte, uma finalidade, um objeto e um impulso. A fonte é considerada como uma condição ou necessidade do corpo. Sua finalidade é a remoção da excitação do corpo. A finalidade do instinto de fome, por exemplo, é abolir a deficiência nutritiva, o que é realizado pela ingestão do alimento. Toda atividade que intervém entre o aparecimento do desejo e sua satisfação é considerado como objeto. O objeto não é apenas uma determinada coisa ou condição que satisfaz a necessidade. O objeto é também todo comportamento que visa segurar a coisa ou condição. Quando a pessoa está faminta, em geral, tem que realizar certas ações a fim de conseguir o que deseja, isso é, comer, né? Ó, consideremos rapidamente algumas implicações decorrentes desse conceito de instinto. Em primeiro lugar, o modelo criado por Freud visa a redução da tensão. O comportamento é ativado pelos excitantes internos, tendendo a diminuir de intensidade à proporção que uma ação adequada remove ou reduz a excitação. Isso significa que a finalidade do instinto é essencialmente regressiva quanto ao caráter, de vez que ele faz a pessoa retornar ao estado anterior ao aparecimento do instinto. Esse estado ao qual a pessoa retorna é relativo, repouso. O instinto também é conservador, porque seu fim é manter o equilíbrio do organismo pela abolição das excitações perturbadoras. Podemos, portanto, descrever o instinto como um processo que se repete sempre, que aparece um ciclo de ocorrências que começa com excitação e termina com repouso. Freud chama esse aspecto do instinto de repetição compulsiva. A personalidade é compelida a repelir o ciclo inevitável de excitação e repouso. Quer dizer, eu tenho desejos e a partir desses desejos eu vou querer a realização deles, entendeu? Desses desejos. Eu quero, aí a partir ali eu vou satisfazer esses meus desejos e ele vai estar aplacado por um tempo. Daqui a algum tempo ele vai voltar com força. Daqui a algum tempo ele volta com força, entendeu? Isso vai ser algo que vai, por exemplo, eu tenho dinheiro para gastar, eu compro um automóvel. Mas a partir do momento que eu satisfiz aquele meu desejo momentâneo do automóvel, futuramente eu vou querer outro automóvel. E assim vai. Eu tenho isso muito com livros. Eu compro, entendeu, um livro, aí daqui a algum tempo eu volto a... isso nunca é um desejo que nunca se satisfaz. Nunca. É recorrente, é algo que vem sempre... E nunca vai ser, só vai ser satisfeito o dia que eu morrer, né? O dia que eu morrer, mas até o momento é isso. Então, o Freud então ele via isso, né, com o desejo, a necessidade, né, do ser humano de querer, né? De querer. Aí ele vai englobar isso. Aí ele vai continuar aqui, né? De acordo com a teoria do Freud, a fonte e a finalidade do instinto permanecem constantemente por toda a vida, a menos que a fonte seja mudada ou eliminada pela maturidade física. À proporção que vão surgindo novas necessidades orgânicas, novos instintos aparecem. Em contraste com essa constância da fonte da finalidade, o objeto ou os meios pelos quais a pessoa procura satisfazer a necessidade podem e devem variar consideravelmente no decurso da vida. Entendeu? Pelo menos no meu caso, desejo latente sempre é por livros. Desde que eu me conheço, livros. Então eu tenho que controlar isso de uma forma que não me exceda, porque eu não dou conta. É assim, eu não dou conta
da quantidade de livros que existe no universo, obviamente, no planeta Terra, e essa satisfação latente nessa necessidade que eu tenho de ler, de ter livros, colecionar livros, faz com que de repente ou eu fique na minha casa, ou os livros, ou eu fico lá de fora ou eu fico lá dentro, porque se for deixar, eu vou sair por aí gastando todo o dinheiro que eu tenho, vai virar um vício, né? Um vício enlouquecido, da qual eu não vou conseguir nem viver se deixar. É nessa linha. A variação na escolha do objeto é possível porque a energia psíquica é deslocável. Ela pode ser gasta de vários modos. Consequentemente, se um objeto, por sua ausência ou pela existência de barreiras na própria personalidade, não estiver ao alcance da pessoa, a energia psíquica pode ser aplicada a outro. Se esse segundo objeto também se torna inacessível, ocorre novo deslocamento e assim por diante até que seja encontrado um objeto satisfatório. Em outras palavras, os objetos podem ser substituídos, o que não ocorre com a fonte e a finalidade do instinto. Quando a energia do instinto é mais ou menos permanentemente investida em um objeto substituto, o comportamento daí resultante é chamado derivativo do instinto. Assim, se a escolha do primeiro objeto sexual da criança é a manipulação dos órgãos genitais, e se ela é forçada a substituir esse prazer por formas inócuas de estimulação do corpo, como sugar o dedo ou brincar com as extremidades dos pés, as atividades substitutivas são derivativo do instinto sexual. A finalidade do instinto sexual não muda em nada quando ocorre uma substituição. O objetivo procurado é ainda a gratificação sexual, a minha satisfação sexual, né? O deslocamento da energia de um objeto a outro é o aspecto mais importante da dinâmica da personalidade. Esse deslocamento é responsável pela aparente plasticidade da natureza humana e pela versatilidade do comportamento. Praticamente todos os interesses do adulto, as preferências, os gostos, os hábitos e as atitudes representam deslocamentos de energia das escolhas objetais, instintivas e originais. Sobre a motivação foi baseada solidamente, a teoria do Freud, né, sobre a motivação foi baseada solidamente na aceitação da hipótese de que os instintos são as únicas fontes de energia do comportamento humano. Muito ainda teremos de dizer sobre o fenômeno do deslocamento, né, que vai vir mais para frente. Aí ele vai falar que os instintos da vida, ele vai números espécies de instintos. Ele vai falar dos instintos da vida, ao qual Freud dispensou toda a atenção que ele chamou que é justamente o sexo, né? No início do movimento psicanalítico atribuía-se a esse impulso onipresente tudo quanto a pessoa fazia. Freud, nisso aqui, né? Aqui, ó, teorias dos instintos, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, de 1905, esse aqui. Na verdade, o sexo é constituído de muitos instintos. Há certo número de necessidades orgânicas distintas que dão origem a desejos eróticos. Cada um desses desejos tem sua fonte em determinada zona do corpo. São as chamadas zonas erógenas. A zona erógena é uma região da pele ou da membrana mucosa extremamente sensível à excitação que, quando manipulada de certo modo, remove a excitação e produz sensações agradáveis. Os lábios e a cavidade oral constituem uma zona erógena. A região anal entra outra e os órgãos genitais uma terceira zona. O ato de sugar produz prazer oral, a eliminação produz prazer anal, a massagem ou fricção produz prazer nos genitais. Na infância, os instintos sexuais são relativamente independentes uns dos outros, mas quando a pessoa atinge a puberdade, os instintos tendem a fundir-se, pondo-se a serviço da reprodução. Os instintos da morte, ou como Freud muitas vezes os chamou, instintos destrutivos, cumprem sua tarefa muito menos visivelmente do que os instintos da vida e por essa razão pouco se conhece deles, exceto que inevitavelmente eles realizam sua missão. Toda pessoa morre, o que levou Freud a afirmar que a finalidade de toda a vida é a morte. Em 1920. Freud convenceu-se de que a pessoa tem, sem dúvida, inconscientemente o desejo de morrer. Ele não tentou identificar as fontes orgânicas dos instintos de morte, embora se possa pensar que eles residam nos processos catabólicos. Também, ele não deu nome à energia pela qual os instintos de morte realizam sua tarefa. Além do princípio do prazer, Beyond the Pleasure Principle, de 1920, Freud desenvolveu argumentos em favor do conceito do desejo de morte. A matéria viva surgiu da ação das forças cósmicas sobre a matéria inorgânica. No princípio, as mudanças eram muito instáveis,
retornando praticamente ao estado inorgânico anterior. Gradualmente, contudo, a extensão da vida aumentou por causa das mudanças evolucionárias no mundo, mas essas formas animadas instáveis quase sempre retornavam à estabilidade da matéria inanimada. Quer dizer, eu estou aqui, mas o meu desejo é voltar ao que eu era. É o retorno. É o mito do eterno retorno. Eu estou aqui vivo, estou aqui falando, mas o meu eu interior, ele anseia por o meu retorno ao nada, retornar a virar cinza, ao pó, né? Eu estou fazendo, eu vou reproduzir, vou deixar uma cópia minha por aí, né? Vagando, andando por aí também, e aí depois de eu ter realizado essa função, aí eu vou voltar ao meu estado original, ou seja, ao nada. Entendeu? Vou morrer. A minha existência, ela é uma existência para a morte. Para a morte. E depois da morte, o nada. Entendeu? Eu só estou aqui mancando tempo aqui. Estou aqui bancando tempo aqui, mas já eu retorno, segundo Freud, para o que eu era. Cinzas. Segundo aí alguns cientistas, virar pó das estrelas, né? Pó das estrelas. Com o desenvolvimento dos mecanismos de reprodução, os seres vivos foram capazes de multiplicar-se cada um em sua espécie, não dependendo mais da criação a partir do mundo inorgânico. Contudo, mesmo com esse processo, o membro de uma espécie inevitavelmente obedecia ao princípio da constância, pois esse era o princípio que governava a existência estável. A matéria orgânica procura retornar ao estado de quietude. O desejo de morte no ser humano é a representação psicológica do princípio de constância. O impulso agressivo é um importante derivativo dos instintos de morte. A agressividade é a autodestruição voltada contra objetos substitutivos. Uma pessoa luta contra outra e torna-se destruidora porque seu desejo de morte é bloqueado por forças dos instintos de vida e por outros obstáculos em sua personalidade que resistem aos instintos de morte. A Primeira Guerra Mundial convenceu Freud de que a agressão era um motivo tão dominante quanto o sexo. Os instintos de vida e de morte e seus derivativos podem agrupar-se, neutralizar-se mutuamente ou trocar de posição. A alimentação, por exemplo, representa a fusão da fome e da agressividade, pois, como se sabe, ela é satisfeita pelos atos de morder, mastigar e triturar a comida. O amor derivado do instinto sexual pode neutralizar o ódio derivado do instinto de morte. O amor pode substituir o ódio e vice-versa. Aqui, ó, distribuição e a utilização da energia psíquica. Vai ter uma competição entre esses três sistemas, né? O id, o ego e o superego. Os três sistemas é uma competição pela posse da quantidade necessária de energia para você poder, né, existir, para você poder existir durante esse tempo em que eu estou aqui falando, né? Eu não sei o que virá, mas eu estou aqui com esses três instintos dentro de mim, nessa luta. Como o ego não dispõe de fonte própria de poder, toma por empréstimo do id. A aplicação da energia do id nos processos que formam o ego é feita pelo mecanismo da identificação. Esse é um dos conceitos mais importantes, mais difíceis de compreender da psicologia freudiana. Recorde-se que o id não distingue a imagem subjetiva da realidade objetiva. Ele não vê o que está aqui fora, só o interior. Quando capta a imagem de um objeto, é o mesmo que captar o próprio objeto. Como, porém, a imagem mental não pode satisfazer a necessidade, a pessoa é forçada a distinguir entre o mundo mental e o mundo externo. Ela aprende a estabelecer distinção entre a memória ou ideia de um objeto que não está presente e a impressão sensorial ou percepção de um objeto presente. Para satisfazer uma necessidade, é necessário que ela associe o que está em sua mente com sua representação no mundo externo por meio do processo secundário. Chama-se identificação essa associação de uma representação mental com a realidade física, de algo que está na mente com aquilo que se encontra no mundo externo. Quer dizer, minha imaginação, né? Dessa forma, a energia passa dos processos psicológicos puramente autísticos do id para os processos ideacionais, realistas e lógicos do ego. Em ambos os casos, a energia é usada para objetivos estritamente psicológicos, mas no caso do id, não se estabelece qualquer distinção entre o símbolo mental e sua referência física, enquanto que no caso do ego, essa distinção é feita. O ego procura fazer com que o símbolo represente a realidade com a máxima segurança. Parte da energia é usada para colocar em nível mais elevado de desenvolvimento os vários processos psicológicos,
tais como a percepção, a memória, o julgamento, a discriminação, a abstração, a generalização e o raciocínio. Parte da energia tem que ser usada pelo ego para restringir a ação impulsiva e irracional do id. Essas forças de restrição são chamadas anticatexes, para distingui-las das forças de impulsão ou catexes. Quando o id se torna muito ameaçador, o ego levanta defesas contra ele. Esses mecanismos de defesa serão discutidos mais adiante. Eles podem ser usados também para resistir às pressões do superego. Para manter essas defesas, o ego precisa de energia. Você imagina o que é isso, né? Na visão de Freud, o que é o ser humano? Como o ser humano, como o ser humano ele existe, como ele pensa, como ele se monta, como ele sai, como ele quer, como ele deseja, como ele vai vivendo, como é que ele vai vivendo seu dia a dia aí ao longo de 30, 40, 50, 60, 70 anos. Entendeu? Imagina a mente do Freud pensando isso. Montando essas estruturas. O desenvolvimento da personalidade. Freud foi provavelmente o primeiro teórico a dar ênfase aos aspectos evolutivos da personalidade, destacando a importância decisiva dos primeiros anos de vida da criança na caracterização da estrutura da personalidade. Freud descobriu que a personalidade ao nível dos 5 anos de idade já se apresenta bem formada, sendo os anos subsequentes dedicados à elaboração dessa estrutura básica. Ele chegou a essa conclusão baseada nas experiências com pacientes submetidos a tratamentos psicanalíticos. Vivências da primeira infância, né? Mas ele estudou pouco criança. Ele não foi um... Ele se baseava muito nos estudos com adultos. A partir daí é que ele chegava às suas conclusões. Mas criança mesmo, ele nunca nem chegou assim. No máximo os filhos dele. No máximo os filhos. A Ana Freud, etc. Mas assim, não foi muito de estudar crianças em loco, entendeu? As teorias dele vão além disso, né? Vamos dar mais um pulo aqui para frente, aqui, que tem muita coisa. Os mecanismos de defesa do ego. Os principais mecanismos de defesa são repressão, projeção, formação reativa, fixação e regressão. Isso é da Ana Freud, tá? De 1946, a filha dele. Todos os mecanismos de defesa possuem duas características em comum. Negam, falsificam ou distorcem a realidade. Operam inconscientemente, de sorte que a pessoa não tem consciência do que está ocorrendo. Repressão. Esse é um dos primeiros conceitos da psicanálise. Antes de chegar à formulação da teoria da personalidade em termos de id, ego e superego, Freud dividiu a mente em 3 regiões: consciente, pré-consciente e inconsciente. O pré-consciente consistia no material psicológico podendo se tornar consciente quando necessário. Contudo, o material do inconsciente era, para Freud, relativamente inacessível ao esforço consciente. Dizia-se que ele estava em estado de repressão. Aqui, a projeção. É mais fácil ao ego enfrentar a ansiedade real do que a neurótica ou a moral. Consequentemente, a pessoa pode obter maior alívio para sua ansiedade se a origem dessa ansiedade puder ser atribuída mais ao meio externo do que aos impulsos primitivos do indivíduo ou às ameaças da sua consciência. Chama-se projeção o mecanismo pela qual a ansiedade neurótica ou moral é convertida em medo objetivo. Essa conversão é facilmente feita porque a fonte, tanto da ansiedade moral como da neurótica, é o medo da punição de um agente externo. Da projeção, a pessoa diz: ele me odeia, quando devia dizer eu o odeio, ou ele me persegue, quando devia me dizer minha consciência me perturba. A projeção, via de regra, serve a um duplo propósito. Reduz a ansiedade pela substituição de um perigo maior por outro menor e habilita a pessoa a externar seus impulsos sob disfarce de defender-se contra os inimigos. Aí ele vai falar aqui do estágio de desenvolvimento, o estágio oral, o estágio anal, o estágio fálico. Vai falar que o estágio oral. Comer é a principal fonte de prazer produzida pela boca. Comer envolve estimulação tátil dos lábios e da cavidade oral, seguindo-se a deglutição ou, se o alimento não agrada, a rejeição, sendo ele lançado fora. Com o aparecimento dos dentes, a boca é usada para morder e mastigar. Esses 2 modos de atividade oral receber o alimento e morder são os protótipos de muitos traços de caráter que podem aparecer mais tarde. O prazer oriundo da recepção oral pode ser deslocado para outros modos de recepção,
tal como o prazer que decorre da aquisição de conhecimento ou de bens. Uma pessoa ingênua, por exemplo, é aquela que se fixou no nível da receptividade oral da personalidade. Tal pessoa, em geral, passa adiante tudo quanto ouve. Quando a mãe é muito rigorosa e repressiva nos seus métodos, a criança pode reter as fezes e constipar-se. Quando esse modo de reagir se generaliza a outras formas de conduta, a criança pode adquirir o caráter de retenção. Ela pode tornar-se obstinada e avarenta. Sob medidas repressivas intensas, a criança pode reagir expelindo fezes em horas impróprias. Este é o protótipo de todas as espécies de traços expulsivos: crueldade, destrutividade, desenfreada, explosões e outros atos desordenados. Por outro lado, se a mãe insiste com a criança para defecar e a elogia excessivamente quando faz, a criança pode adquirir a noção de que a expulsão de fezes é extremamente importante. Essa noção pode ser a base da criatividade e da produtividade. Inúmeros outros traços de caráter podem ter sua origem no estágio anal, até o estágio fálico, que vai aí, né? Durante esse estágio do desenvolvimento da personalidade surgem sensações sexuais e de agressividade associadas ao funcionamento dos órgãos genitais. Os prazeres da masturbação e da vida de fantasia da criança, que acompanha a atividade autoerótica, preparam esse estágio para o aparecimento do complexo de Édipo. Freud considerava a identificação do complexo de Édipo uma de suas maiores descobertas. O complexo de Édipo tomou esse nome do rei de Tebas, que matou o pai e casou-se com a mãe. O complexo de Édipo, em síntese, é uma catequese sexual por um dos pais do sexo oposto e uma anticatequese por um dos pais do mesmo sexo. O menino deseja possuir a mãe e afastar o pai, e a menina deseja possuir o pai e afastar a mãe. Esses sentimentos aparecem nas fantasias da criança no ato da masturbação e na alternância das ações de amor e de ódio em relação aos pais. O comportamento da criança de 3 a 5 anos é assinalado em grande parte pela operação do complexo de Édipo, e embora se modifique e sofra repressão posterior aos 5 anos, permanece como força vital da personalidade por toda a vida. As atitudes para com pessoas do sexo oposto e pessoas que representam autoridade são, em grande parte, condicionadas pelo complexo de Édipo. A história e o destino do complexo de Édipo diferem para homens e mulheres. Ambos os sexos amam a mãe porque ela satisfaz as suas necessidades básicas, ressentindo-se contra o pai, porque ele é visto como rival nas afeições da mãe. Tais sentimentos persistem no menino e mudam na menina. Vejamos principalmente a sequência de ocorrências que caracterizam o desenvolvimento do complexo de Édipo no menino. O desejo incestuoso do menino em relação à mãe e seu ressentimento contra o pai produz conflitos familiares, especialmente em relação à figura paterna. O menino imagina que seu rival vai castigá-lo, podendo este receio concretizar-se na figura do pai punitivo. O medo da punição paterna circunscreve-se aos órgãos genitais, pois estes são a fonte dos desejos incestuosos. O menino receia que seu pai, por ciúme, vá atirar-lhe os órgãos genitais. O medo da castração, ou a ansiedade da castração, como diz Freud, leva o menino a reprimir o desejo sexual em relação à mãe, bem como a hostilidade em relação ao pai. Essa situação conduz o menino a identificar-se com o pai. Identificando-se com o pai, o menino obtém uma satisfação vicária dos impulsos sexuais em relação à mãe. Ao mesmo tempo, seu sentimento erótico perigoso converte-se em interna afeição para com a mãe. Por fim, a repressão do complexo de Édipo permite que o superego atinja o ponto final do seu desenvolvimento. No pensamento de Freud, o superego é o herdeiro do complexo de Édipo masculino. O superego é a garantia contra o incesto e a agressão, o que vai limitar aquilo que eu tinha falado antes, que há uma limitação, que o superego ele vai colocar o limite, ele vai dizer não, entendeu, para aquilo. Primeiro a menina troca o objeto de seu amor original, a mãe, por um novo objeto, o pai. Essa ocorrência depende da reação que a menina tiver quando desapontada descobrir que o menino possui um órgão sexual protuberante, o pênis, ao passo que ela tem apenas uma cavidade. Essa descoberta traumática produz várias consequências importantes. Primeiro, a menina atribui à mãe a culpa pela sua condição de castrada, o que enfraquece a catequese pela mãe. Em segundo lugar, ela transfere seu amor ao pai porque ele possui o órgão valorizado que ela deseja dividir com o pai. Contudo, seu amor pelo pai
bem como por outros homens, aparece mesclado de um sentimento de inveja. Oi, a inveja! Porque eles possuem aquilo que a ela falta. A inveja do pênis corresponde à ansiedade de castração do menino, sendo ambos chamados o complexo de castração. A menina imagina que perdeu algo de valor e o menino receia que vai perder. De certa forma, a falta de um pênis é compensada quando a mulher dá à luz um filho, especialmente se é menino. Uai. Explicado? Tá aí. Tá entendendo? O negócio vai longe. O Freud ele era muito imaginativo. O negócio realmente, além de, como eu falei, além de ser imaginativo, ele escrevia muito bem. Por isso que quando você pega um livro do Freud, você lê sempre, você não lê com problemas o material do Freud, dificilmente. Porque ele era um excelente escritor, imaginativo. Como eu falei do Moisés e o monoteísmo. Tudo aquilo ali, invenção da cabeça dele. Mas assim, você lê. E se dependendo de se for mente fraca, você vai concordar em gênero, número e grau. Você vai virar um freudiano. Ai, ai. Ó, vai ter o estágio genital. As catexes dos períodos pré-genitais são narcisistas quanto ao seu caráter. Isso significa que o indivíduo tem satisfação ao estimular e manipular o próprio corpo, e quando a manipulação é feita por outras pessoas, ela apenas acrescenta formas de prazer físico à criança. Na adolescência, esse amor a si mesmo, ou narcisismo, é canalizado pelas escolhas objetais genuínas. O adolescente começa a amar os outros por motivos altruístas e não apenas por razões narcisistas ou egoístas. Nesse período, surge a atração sexual, a socialização, as atividades de grupo, o interesse profissional, a preparação para o casamento e a preocupação em constituir família. No fim da adolescência, essas catexes socializadas e altruístas se estabilizam na forma de deslocação, sublimação e identificação. A pessoa deixa de ser uma criança narcisista em busca de prazer para tornar-se um adulto socializado, orientado para a realidade. Não se deve pensar, contudo, que os impulsos pré-genitais são substituídos pelos genitais. Em vez disso, as catexes dos estágios oral, anal e fálico se fundem e se sintetizam nos impulsos genitais. A principal função biológica do estágio genital é a reprodução. Os aspectos psicológicos ajudam na realidade desse objetivo, proporcionando em certa medida estabilidade e segurança, o que vai nos colocar no prumo, vai nos arrumar, vai nos dar a nossa tranquilidade para poder viver, né, ao longo do tempo e esperar a morte, na visão freudiana, né? Aqui os autores daqui, né, o nosso queridíssimo Calvin Hall e Gardner Lindsay, eles vão colocar o Freud dentro das perspectivas, né, do mundo do século XX, né? Como o Freud ele foi importante naqueles primeiros momentos do século XX, mas assim, aí as críticas ao que o Freud colocou, as teorias do Freud, né? Como são os métodos de pesquisa, como Freud ele por um acaso ele pesquisou, né, aquilo que eu já tinha dito, né? O Freud criava muita teoria, mas não era, mas assim, ele criava as teorias, mas não tinha muita questão das provas. Como é que isso era feito? Ó? Os dados empíricos nos quais Freud se baseou consistiram principalmente de verbalizações e de comportamento expressivo de pacientes em tratamento psicológico. Embora Freud tivesse habilidade para usar os métodos precisos da ciência do século XIX e houvesse adquirido substancial reputação como pesquisador médico antes de voltar sua atenção para a psicologia, não empregou em suas investigações sobre a mente humana técnicas experimentais ou de observação controlada. Freud não participou do movimento da psicologia experimental iniciada por Fechner em 1860 e transformado em ciência por Wundt durante as duas décadas seguintes. Freud conhecia o movimento e foi influenciado pela filosofia de Fechner, mas não era um psicólogo experimental. Não realizou experiências psicológicas controladas, nem fez coleta de dados para analisá-los quantitativamente à semelhança de outros psicólogos do século XIX. Em vão se procurará encontrar em seus extensos trabalhos um gráfico ou tabela. Freud jamais empregou testes de diagnóstico ou qualquer outra espécie de avaliação objetiva de personalidade. Suas concepções iam surgindo à proporção em que seus pacientes verbalizavam fatos e fantasias.
Contudo, seria grave erro supor que as verbalizações dos pacientes constituíam os únicos ingredientes com os quais Freud formava suas teorias. A esses dados brutos, Freud associava uma atitude rigorosamente crítica diante da análise das associações livres dos pacientes. Ele cometeu muitos erros. Na própria biografia do Peter Guy, que eu tenho no canal, assim, ele se deixava levar pelo aquilo que o paciente falava, e ele não ia ver a Vera. Ele não, aliás, nem tinha muita condição, né, de pegar a Vera e certificar se aquilo que o paciente está falando era real, era verdade. Ele simplesmente tomava aquilo como uma verdade. E dali ele fazia futuramente virava uma teoria, virava um livro, virava uma tese. Entendeu? Você não vai procurar em Freud de nenhuma forma assim comprovação científica no que ele simplesmente, como eu falei do Moisés e o monoteísmo, ele simplesmente escreveu assim, se baseando num livro que um sujeito tinha escrito, sei lá quantos anos antes. A partir desse livro ele criou as teses dele, as teorias dele, entendeu? Assim, fica muito vago, né? Fica muito vago. Assim, por isso que muitas vezes a psicanálise ela é motivo de críticas, e o próprio Freud motivo de críticas assim ferozes. A ciência sempre vai olhar com uma certa desconfiança, porque as coisas não são comprovadas cientificamente, é só teoria. Ó, Freud procedeu em seu trabalho como um detetive que reúne as evidências ou como um advogado que sumariza o caso diante do júri. Para que Freud ficasse satisfeito e indicasse a interpretação correta, era necessário que todas as partes estivessem harmonizadas coerentemente. É preciso lembrar, entretanto, que o material fornecido por um caso, visto 5 horas por semana durante 2 ou 3 anos, adquiria proporções imensas, tendo Freud ampla oportunidade para examinar e reexaminar suas suspeitas várias vezes antes de adotar uma interpretação final. Como se sabe, o sujeito em situação psicológica experimental típica, realizada em condições controladas, é observado ou testado em média durante 1 ou 2 horas apenas. 2 das mais importantes contribuições de Freud para a estratégia da pesquisa foram o estudo intensivo do caso e o uso do método da consistência interna para testar as hipóteses. Frequentemente, Freud era forçado a rever suas teorias porque elas já não podiam explicar satisfatoriamente as novas descobertas. Freud relutava em abandonar uma posição sistemática, mas a história da teoria psicanalítica da personalidade, desde seu aparecimento em 1890 até 1920, prova conclusivamente que os pontos de vista de Freud eram determinados eventualmente pela força da evidência como ele como ele enxergava. Tá? Era penso logo existo, cartesiano, né? Eu penso logo existo. Eu juntei as evidências, tipo um Sherlock Holmes. Eu juntei as evidências, dali vai sair a teoria, entendeu? Eu faço a prova. Eu constituí a prova. Mas sem experimento. Eu não peguei aquele caso e juntei com algo parecido de outro. Não. Entendeu? Aquele caso ali, eu estudei ele à vontade e ali eu cheguei a uma conclusão. É um Sherlock Holmes, ele é um discípulo do Conan Doyle. Ai. Embora seus colaboradores íntimos o tivessem influenciado na formulação de suas ideias, parece claro que se deve atribuir ao espírito de autocrítica de Freud e a sua determinação de deixar-se guiar pelas novas evidências a prova final da validade de suas teorias. Seu pensamento não se modificou nem mesmo sobre o impacto dos ataques insidiosos que se levantaram logo que Freud iniciou sua teoria sobre a etiologia sexual da histeria. Poucas vezes em toda a sua vida ele respondeu aos seus críticos. Nem a dissidência de alguns de seus mais íntimos colaboradores alterou suas teorias. Freud parece ter sido dotado de grande autonomia intelectual, o que é sem dúvida requisito básico da grandeza. Aí tem aqui o credo científico do Freud, né? Vai falar sobre o credo científico. A Associação Livre e Análise de Sonhos. Vai ter aqui, né, os casos que ele trabalhou, que nós também já
nos debruçamos aqui em outros vídeos, né? Vai ter o caso do pequeno Hans, né? O homem-rato. Vai ter aqui vários casos. Ó. Análise do caso Schreber, o homem-lobo. Tem aqui até aqui, ó. O homem dos lobos. Tá aqui. Esses, eu estou me adiantando, porque senão o vídeo fica muito longo, mas todos esses casos estão bem analisados na biografia do Peter Gys, do Freud. Dá uma olhadinha, dá uma lida, procure esse livro, vale muito a pena. Você saber sobre a vida do Freud, você que é uma pessoa interessada no Freud, na psicanálise, na própria psicologia em si, você pode buscar nessa biografia do Peter Gys, que ela é muito rica. E cada um desses casos é relatado assim muito na lupa. Você tendo esse livro, você tem muito do Freud, né? Tem muito da própria literatura do Freud também, que ele explica bastante. Ele explica bem, entendeu? E você pode ter também os materiais do Freud, né? Adquiri-los por aí nas próprias bibliotecas, por exemplo, tem uns quilos. Para você poder estudar, você que é um estudante de psicologia, você que se interessa, né, pela psicologia e pela psicanálise, você vai ter um universo para você mexer aqui, ó. Como vimos, a teoria psicanalítica desenvolveu-se a parte das linhas básicas da psicologia geral. Muitos consideram a psicanálise e a psicologia como ciências separadas, o que confunde o leigo, pois ele não pode compreender a natureza dessa situação. Essa atitude perdeu terreno nos últimos anos, segundo os autores aqui, e a tendência atual, segundo os autores aqui, é considerar a psicanálise como parte da psicologia, à semelhança de outras teorias do comportamento. Isso não significa que a maior parte dos psicólogos se convenceu da validade ou utilidade da teoria psicanalítica. Muitas a rejeitam, porém estão longe de considerá-la uma teoria estranha à psicologia. Freud sempre identificou a psicanálise como psicologia. Ele nunca pensou em estar criando uma disciplina rival. Ainda tem mais coisas aqui, né? Muito interessante. Esse material sobre o Freud aqui, também do nosso Teorias da Personalidade, ele é riquíssimo, né? Em detalhes. E aqui dá para ir longe aqui, né? Finalizando aqui, né? Vou mais um pedacinho aqui que os autores colocaram aqui, ó. Se admite que a teoria psicanalítica apresenta pelo menos duas faltas graves. Primeiro, que ela é uma teoria ruim. E segundo, que não foi baseada em procedimentos científicos válidos. E muitas outras críticas poderiam ser aqui mencionadas. Permanece o problema de se saber por que ela é levada a sério por tantos e por que já não foi esquecida. Como podemos compreender sua influência dominante no mundo atual? O fato é que todas as teorias do comportamento são pobres e deixam muito a desejar em matéria de provas científicas. A psicologia tem que prosseguir muito ainda para poder ser considerada uma ciência exata. Eu acho que não vai ser não, viu? Eu acho que não vai ser não. No próximo vídeo que eu vou fazer, no próximo momento, vamos dar uma geral aqui sobre a teoria analítica de Jung. E se o vídeo não ficar muito longo, né? Se o vídeo não ficar muito longo, que eu acho que vai ficar, eu vou partir para o capítulo 4, que é as teorias culturalistas, né? O Adler, o Fromm, o Horner e o Sullivan. Se o vídeo não ficar muito longo, eu vou passar para o capítulo 4. Mas, assim, a princípio, eu vou fazer um só sobre o Jung, a teoria analítica do Jung. Beleza, gente? Então, hoje, ó, um pouquinho das teorias da personalidade. Eu abarquei um pouco do estudo, né? O que são as teorias, o que vem a ser a teoria da personalidade. E também abarquei um pouco sobre o Freud. O Freud tão falado, e tão lido, e tão estudado, e tão criticado, né? Obviamente, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal. Hoje um pouquinho do Teorias da Personalidade, esse livro aqui, que eu não sei quantas partes vão ser feitas, eu não tenho a menor ideia. Eu apenas iniciei a primeira parte, e obviamente uma história da psicologia e também uma história do Freud pouquinho, beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscrevam no canal, comentem. Semana que vem a gente volta, se Deus quiser, beleza? Valeu, até a próxima, tchau, tchau.